Olá a todos que nos acompanham, aqui é o Dr. Vinícius Rocha. O objetivo dessa comunicação é justamente informar a população de Varginha sobre as medidas que vêm sendo adotadas e sobre os estudos desenvolvidos em nível internacional no país e pela nossa Universidade Federal de Minas Gerais com relação a um planejamento para o combate a essa pandemia. No município de Varginha, umas medidas importantíssimas têm sido desenvolvidas, como, por exemplo, a construção, a adequação do hospital de campanha, a aquisição de equipamentos de proteção individual para os trabalhadores da saúde, o uso adequado e racional desses equipamentos também é fundamental, a gente tem trabalhado com relação a isso, a aquisição de respiradores, que também dão respostas a um dos principais problemas de ataque dessa doença aos sistemas de saúde, que é a não capacidade de manutenção da vida, e a aquisição de testes rápidos. A Prefeitura, então, tem feito aí a sua parte nesse sentido, mas eu queria destacar 4 pontos fundamentais que a população tem que nos ajudar e que depende só de cada um de nós. O primeiro ponto é a lavagem das mãos, bastante já divulgado. O segundo ponto, também fundamental, é que a gente consiga conter essa doença por meio do isolamento social, então ficar em casa é muito importante, é fundamental. E 2 pontos que também dependem muito de nós, que é a etiqueta da tosse, evitar tossir nas mãos, sempre usar, se for possível, aí o antebraço. E uma 4ª medida fundamental também é o uso de máscaras, mas máscaras de tecido, máscaras de pano. Então é importante que a gente saia às ruas usando máscara. Isso a gente vai fazer com que tenha uma menor transmissibilidade, principalmente por aqueles que não apresentam sintomas, uma vez que os estudos nos mostram essa condição. Com relação às medidas de enfrentamento, às medidas de distanciamento social, é importante a gente entender que essas medidas não são para sempre e elas não visam evitar a doença, elas visam justamente conter a sua velocidade. Então, as medidas de distanciamento social, elas não têm como intuito evitar que em Varginha tenhamos casos, porque isso é impossível, mas sim que esses distribuam-se ao longo do tempo e assim a gente possa ter uma resposta adequada. Com relação às datas previstas, diversos estudos fazem estimativas. Uma pandemia não é algo exato, então ela requer, logicamente, à medida que o tempo vai passando e os casos vão se mostrando, estudos mais completos. Eu gostaria de completar com vocês um estudo aqui mostrando como que a curva da doença se comporta. Esse estudo é do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos e do Ministério da Saúde. Como é que a curva se comporta sem distanciamento social, como é que ela se comporta com distanciamento social de alguns grupos apenas, ou seja, seletivo, e como é que ela se comporta quando a gente tem um distanciamento social ampliado, que é o que nós estamos usando. Então, isso mostra que nós vamos ter casos das doenças, mas eles podem estar mais concentrados num período do tempo ou mais diluídos num período do tempo. Também gostaria de compartilhar com vocês esse cenário que mostra a efetividade das medidas de distanciamento social. Um cenário inicialmente previsto para Minas Gerais, pela Secretaria do Estado, nos mostrava um pico grande da doença. Esse era o cenário previsto em 16 de março. Com o início das medidas de contenção, a gente percebe que houve aqui nessa curva azul uma diminuição dos casos aí no tempo. Além disso, é possível perceber que a gente posterga um pouquinho e dilui o número de casos, conseguindo uma resposta melhor do sistema de saúde. Outro estudo desenvolvido também pela Secretaria de Estado da Saúde e também pela Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, nos mostra uma previsão de curva para a região metropolitana e outra curva para regiões como do sul de Minas. Então, para cada região, a gente tem um tipo de curva presente. Então, quando a gente compara as cidades, é preciso entender o cenário epidemiológico. Por fim, gostaria de ressaltar alguns dados internacionais que referendam as nossas medidas, que estão sendo adotadas com base na ciência e em protocolos. Para você ter uma ideia, hoje, o principal país com casos de Covid-19 não é a Itália nem a China, como muitos acreditam, são os Estados Unidos. E a gente sabe que muitos estados lá demoraram para implementar medidas. Por outro lado, quando a gente pega a letalidade, as pessoas que morreram de Covid-19, a gente vai perceber que as maiores letalidades, elas estão no Reino Unido e na Itália. Esses 2 países também, sobretudo o Reino Unido, postergaram e acreditaram inicialmente
uma forma de isolamento chamada vertical. Por isso, a gente quer tranquilizar a população que estudos têm sido feitos e bem conduzidos, e nesse sentido, a gente garante que nós vamos conseguir fazer uma transição para um distanciamento social que seja menos prejudicial à economia, mas que para isso nós precisamos ter um porto seguro, em que as vidas possam ser preservadas e assim mantido um padrão de culto à ciência, que está inclusive dentro das prerrogativas do nosso município. Um abraço a todos.